É, sim. Bom, é um prazer estar aqui com a Mônica, né? Nós estamos dando continuidade aos encontros TD aqui no CETRANS, com o tema Quem Somos Nós, Sou o que Faço. Hoje é a Mônica Osório Simons, né? Que vai falar sobre transdisciplinaridade e educação ambiental, um percurso de inéditas percepções. Olha que interessante, né? E há muito a falar sobre a Mônica, mas eu vou recortar somente alguns pontos. Ela é mestre em educação, especialista em educação ambiental e bióloga, diretora do Centro de Educação Ambiental em Guarulhos, empresa de educação ambiental desde 1995, consultora com mais de 30 anos de experiência na promoção da saúde, meio ambiente, sustentabilidade, entre outros. Quem quiser mais detalhes, é só entrar no site CETRANS e consultar sua biodata. Mônica, obrigada por estar conosco e você tem a palavra. Bom, boa noite. É uma honra, em primeiro lugar, ter recebido o convite e uma alegria muito grande de poder, de alguma maneira, partilhar, se não todo, pelo menos parte do nosso percurso, principalmente através da educação ambiental, mas permeada pela transdisciplinaridade. Eu vou partilhar um material que a gente preparou, então vamos lá. Tecnologia sempre desafia a gente, mas a gente treinou antes de começar e acredito que a gente vai conseguir fazer direitinho. Deixa eu ver. Tá tudo certo? Isso aí, certo. Beleza, muito bem. Bom, nesse primeiro slide, temos o título, né, que a Ideli acabou de citar, um percurso de inéditas percepções. Inéditas por quê? Porque a gente já tinha uma trilha, já tinha um percurso feito, né, com relação à educação ambiental, mas quando a transdisciplinaridade entra no processo, aí começamos a ter algumas percepções diferentes que enriqueceram sobremaneira esse percurso, né? Então, agradecendo esse convite, vamos partir para a nossa apresentação. E é um processo, né? Houve um passo a passo que eu citaria, ou seja, a minha apresentação vai percorrer esses 3 momentos, o antes da transdisciplinaridade, com que bagagem eu chego e me encontro com a transdisciplinaridade, como que esse encontro se deu, e o que aconteceu depois da transdisciplinaridade entrar na minha vida, né? Então, a Vitória fez o convite estava feito, aí dá aquele frio na barriga, e eu fiz aquela retrospectiva no tempo, né? Então, foi um mergulho mesmo, tanto no tempo Cronos, ou seja, desde que momento eu conheci a Transd, e também do tempo Kairos, ou seja, como esse movimento de tempo e de espaço permeado pela transdisciplinaridade, dentro do que eu já vinha fazendo, trouxe, assim, pontos bem significativos, que são os que eu quero partilhar com vocês. Então, nós temos aqui 3 portas, né? Seria o antes, essa porta fechada, eu não tinha conhecimento da transdisciplinaridade, a despeito, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, intuí-la e praticá-la, sem saber ainda o nome das coisas. Então, quando eu tive esse encontro, abriu-se essa porta e aí inicia um percurso. Então, antes da transdisciplinaridade, qual era a bagagem que eu trouxe ao me encontrar com a Transd, né? Eu tive a bênção de fazer parte de uma família que sempre transitou por caminhos da arte, da música, da poesia, e principalmente por planos sutis, né? Pelo imponderável, eu diria assim. Então, aqui nós temos uma imagem, né?
teoricamente, alguém, né, encontra, então, um missionário medieval encontra o contato entre céu e terra, né? Então, essa imagem remete um pouquinho, nessa riqueza de figuras, de cores, enfim, um pouquinho a como que eu cheguei, como que eu tinha meu percurso enquanto pessoa nessa família na qual eu fui me formando. E dessa questão de música, poesia, arte, enfim, o que mais trouxe uma bagagem muito rica, esse transitar por plano sutis e pelo imponderável, principalmente pela minha mãe. Aqui vocês veem uma obra de arte dela, esses são os 7 animais guia dela, né? Feito com papel machê, enfim. E aqui tem um poema que eu escrevi quando ela partiu, quando ela fez a sua grande viagem, né? Que realmente é um trecho, aqui vocês veem que continua, mas é um poema, eu vou procurar aqui na apresentação só a primeira frase, porque tem aqui um partilhar tela que não dá certo. Então, esse poema diz assim: vieste desde outra dimensão, carregando constelações contigo. Eras feita de infinito, vestida de planos sutis. Caminhaste conosco no mundo que foi pequeno para ti. Através dos teus olhos conhecemos planos que ninguém via. Através da tua coragem soubemos de fato o que é amar. Livre finalmente agora, podes brilhar inteira nos reinos sem fronteiras pelos que sempre transitavas, nos ensinando a viver impossíveis, alimentando nossas almas com arte, magia e poesia. Voltaste à Atlântida, onde Netuno te espera, para que sigas teu caminho, como alma que a tudo se entregava inteira. Então, quis colocar esse trecho do poema que eu escrevi para ela, quando ela fez a grande viagem, para que vocês sintam um pouquinho qual era a minha bagagem, e como, por conta de me encontrar com a transdisciplinaridade, nessa magnificência que ela tem para nos ofertar, desses planos que transitam pelo imponderável, pelo sutil, pelo não explicável, digamos assim, dentro da clássica ciência positivista tradicional, foi um momento assim, de encontro muito prazeroso para mim. Então, esse é o meu percurso prévio, né? E com relação ao que eu faço, isso seria uma questão de ordem mais pessoal, mas com relação ao que eu faço, eu sempre intuí, senti, digamos, que há muito, muito mais do que a ciência, né? No limitado conhecimento que ela tem, consegue abarcar. Então, logicamente, sem entrar no demérito do que ela já conquistou, do que ela já mostrou, do que ela já explicou, do que ela descobriu, enfim, sempre senti que tinha dimensões que não podem ser simplesmente enquadradas, encaixotadas, né? Catalogadas, classificadas, enfim. Ou seja, são dimensões essas que não podem ser explicadas, as que sempre me encantaram e que chamaram a minha atenção. E quando a gente entra no mérito da educação ambiental, justamente por entrar em contato com a natureza, com toda a sua magnificência, com suas regras, suas leis universais, não dá para simplesmente catalogar. Isso é muito maior do que a gente pode ver através da ciência, né? E a educação ambiental que eu sempre trabalhei, o que tentei trabalhar, queria trazer esse imponderável, trazer esse que há mais. E, às vezes, eu conflitava com a academia, né? Na minha maneira de trabalhar com professores, com os educandos em geral, em todas as faixas etárias, né? E quando a gente analisa, vê o que está acontecendo em volta, a gente percebe que o modelo vigente já não responde mais, né? E se não responde mais, é necessário que busquemos formas diferentes, linguagens diferentes, que é o que a transdisciplinaridade traz o tempo inteiro, nas suas várias vertentes, nos seus pilares, enfim, esse buscar esse que há mais, né? Por outro lado, esta realidade, né, voltando, essa realidade de modelos que não respondem mais, nos desafiam o tempo inteiro a buscar novas maneiras. Então, são novas as escolhas que estão sendo feitas, certo? O planeta está numa condição já limite, não é de hoje, isso requer da gente, em todas as áreas profissionais, um olhar diferenciado, né? Um olhar que quebre as estruturas
estruturas pré-existentes, certo? Então, por isso que há necessidade dessas mudanças disruptivas. Vocês podem ver que cada uma das imagens que eu trouxe, para ilustrar um pouco isso que eu estou querendo partilhar com vocês, são imagens que nos levam a refletir, são imagens que, de certa maneira, nos desafiam, né? Na Carta da Transdisciplinaridade, a gente lê, por exemplo, que a economia tem que estar a favor do homem, e não o homem, né, ao dispor da economia, que é o que o sistema de mercado que a gente conhece tradicionalmente, não é de hoje, né, vem apresentando como uma fórmula ideal e com um discurso muito bom, teoricamente, né, de benefício para todos, de bem-estar para todos, mas a gente sabe muito bem que esse sistema produz riqueza, né, para muito poucos, e através do esforço de muitos que nunca têm acesso a essa riqueza. Então, essas estruturas precisam ser quebradas, e por isso nós precisamos de mudanças disruptivas. E o que mais a transdisciplinaridade faz é justamente nos colocar em situações disruptivas, certo? De ir muito além daquilo que se tem como certo até o momento. Então, isso é desafiador e, ao mesmo tempo, encantador. Muito bem. Em função dessa necessidade de essas mudanças disruptivas, precisamos conciliar o quê? Economia com ética, né? E aí entramos em outro desafio, que é decisões de ordem pessoal. Ou seja, se nós temos uma sociedade que não está dando conta do recado, essa sociedade é formada por quem? Por pessoas. Pessoas que fazem escolhas todos os dias, né? Então, nós estamos aqui falando de processo. Quando a gente fala de educação, não dá para a gente falar de ações pontuais. Elas precisam de tempo, elas precisam de persistência, elas precisam de um caminho muito claro a ser percorrido, pedagogicamente falando, independendo da idade com quem estejamos trabalhando. Não importa se são crianças de educação infantil ou se são pós-graduados. O que vai modificar nessas faixas etárias, certo? São as maneiras pedagógicas, as abordagens pedagógicas, os recursos pedagógicos, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é fazer com que o ser humano encontre um percurso de equilíbrio consigo, com o meio, com os demais, e, portanto, que possa fazer melhores escolhas. É um pouco esse o grande desafio que nós temos. Muito bem. Então, frente a esse cenário, né, eu sempre tentei trabalhar uma educação ambiental que não fosse meramente conteudista. Não é a mesma coisa você trabalhar com ecologia, o oikos, a casa, o estudo do que uma educação ambiental. Se nós acabamos de dizer que a educação precisa ser processual, necessariamente é formativa, não é meramente informativa. Então, essa educação ambiental que eu sempre tentei trabalhar, precisava ser, e sempre, dentro das minhas possibilidades, desafiei os meus educandos a que vissem o seu entorno desde um olhar não meramente utilitário, mas desde um olhar no qual ele fizesse parte desse entorno, não importa qual ele fosse. Portanto, uma educação ambiental que não se limitasse a ser conteudista, mas que pudesse transformar vidas. Isso era o que eu queria. Tanto é assim que, inclusive, o slogan da minha empresa, certo? É educação para a vida. Não é educação para o meio ambiente, educação para a biologia, educação para a ecologia, não, educação para a vida, né? Então, quando a gente trabalha com educação ambiental desde essa vertente, desde esse formato, e por isso que a transdisciplinaridade trouxe tanta riqueza para fundamentar melhor o que eu fazia, a gente trabalha com uma educação ambiental que faz com que o sujeito não se limite a conhecer, não se limite a catalogar, mas se encante com o seu entorno, se encante com a vida, ao ponto dele ficar sem respiração. É aquele momento em que o sujeito faz... E não tenta explicar, porque é pessoal, porque é experiencial, né? Então, esse é o percurso que eu sempre tentei fazer, e com a Transd tive um chão com muita mais certeza, com muita mais segurança, com muita mais riqueza. Então, através dessa educação ambiental, eu sempre tentei que fossem estabelecidas novas alianças. Aqui a gente vê esse magnífico, né, tronco, essa árvore gigantesca, a gente sabe tão pouco desses seres incríveis que são as árvores, agora que a ciência está descobrindo algumas coisas, se encantando, né, como a conversa que existe numa floresta
entre as árvores, como raízes de uma árvore que vai cuidar e curar a outra, que nem da mesma espécie é, tudo por baixo da terra, silenciosamente, né? Aliás, o silêncio é peça fundamental nesse percurso de educação ambiental transformadora, né? E aqui essa pessoa, né, que eu gosto de dizer que é a minha filha, essa pessoa entrando em contato com essa árvore, não para olhar simplesmente, olha que grande, olha o diâmetro, não, é silêncio, é toque, é sentir essa árvore. Então, essa aliança com as plantas, que a gente pudesse fazer, novas alianças com os animais, os nossos amados irmãos menores, né? Alianças entre seres humanos, nós estamos muito longe e numa sociedade muito doente, fragilizada, isso faz parte da educação ambiental. Então, a educação ambiental que a gente trabalha, nessa visão transdisciplinar, entre, né, e através das disciplinas, não se limita somente à questão de salvem as baleias, ou não se limita a desmatamento, mas as pessoas, eu já vou entrar um pouco mais nesse mérito, né? Também essa aliança com a água. A água é uma coisa fundamental que nós temos no planeta. A gente conhece pouquíssimo da água. A água não é simplesmente H2O. A água é a mente do nosso planeta, é sangue do nosso planeta. Ela tem memória. Se eu estou poluindo o Rio Tietê, o Lago Ontário está sofrendo. Isso já foi, inclusive, detectado. Então, quanto que a gente tem que assim, mexer com o interior das pessoas, com a percepção, com o coração, né? Não é simplesmente conhecimento naquela estrutura clássica da ciência, né? Positivista tradicional. Muito bem, e também, de uma maneira genérica, com a terra, com Gaia, com Pachamama, com a casa comum, essa sacada do padre, do nosso Papa Francisco, né? Ele rejeita a ideia de falar nosso planeta, né? Na sua encíclica Laudato Si, que eu recomendo que todo mundo leia, isso não é vinculado a católicos, é vinculado a todo homem e mulher de boa vontade que queira fazer a diferença, ele fala de casa comum, porque essa casa tanto é das bactérias, como dos vírus, como das minhocas, como da gente, né? Então não é nosso planeta. Então, novas alianças com Gaia, novas alianças com Pachamama, que a gente comece a ver esse planeta de uma outra maneira, não mais utilitária, mas através da poesia, através da música, através dos sons que ela emite no silêncio, né? Tudo isso foram ingredientes que a gente vem trabalhando na educação ambiental e que a Transd deu, digamos, consistência para eu poder continuar por esse percurso com muita mais tranquilidade, na certeza de que esse é um bom caminho. Muito bem, então até aqui, o que eu tenho até me encontrar com a Transd, a despeito de já ter falado o que ela tem trazido para mim. Então, como é que se dá esse encontro com a transdisciplinaridade, né? De fato, eu era consultora durante um bom tempo do programa de jovens. O programa de jovens é um programa de ecoprofissionalização para jovens. Eles estavam na escola e, em contraturno, participavam desse programa de jovens de 2 anos, mais ou menos. Ele era subsidiado pelo Instituto Florestal, aqui em São Paulo, pela Fundação Ted Turner e pela Unesco. Então, pegava todo o cinturão verde da cidade de São Paulo e os municípios que tinham essas áreas de mata, né, Mogi das Cruzes, aqui em Guarulhos, a própria área de Santana, enfim, os jovens, São Bernardo do Campo, participavam desse programa. Esse programa era coordenado pela doutora Ondalva Serrano. Ela é uma agrônoma incrivelmente fantástica e ela trabalhava o programa vinculado à transdisciplinaridade. Quando a gente se conhece, ela me fala da Escola do Futuro, me fala, certo, do curso, né, que aconteceu em 2002, Introdução ao Pensamento Transdisciplinar, e ela me coloca em contato, né, com o trio incrível, a Maria, a Vitória e o Américo, e eu fiz esse curso. Isso, para mim, foi assim um momento inesquecível. Em muitos momentos eu chorava, não só pela emoção, né, do que estava ouvindo, mas por ter encontrado o meu porto, por ter encontrado minha turma, por ter encontrado pessoas que falavam, com toda uma fundamentação teórica, de coisas que eu falava do coração, da intuição, e não necessariamente de bases teóricas, obviamente, como bom profissional, tinha bases teóricas, mas não na consistência que eu comecei a encontrar ao fazer o curso na Escola do Futuro.
Depois disso, vieram, logicamente, vários momentos. Quando termina o curso, foi uma coisa tão contundente que nós nos colocamos, especificamente a Marli, vocês veem a Marli aqui, né? E eu estou aqui, e colocamos para a Maria, que queríamos continuar, que não queríamos simplesmente o curso, acabou e pronto. Então, se concebe a companhia de aprendizagem. Aí entraram depois a Cristina, depois não, desde o início, a Cristina e a Adriana, né? Então, nós 4 começamos a conceber a companhia e durante 10 anos essa companhia funcionou. Aqui vocês veem um dos elementos, né? A gente participou de vários momentos, certo? E aqui, então, eu fiz um recorte. Por exemplo, na organização, fizemos parte da organização, inclusive eu trabalhava no SENAC naquela época, os encontros foram no SENAC, para organizar, então, o segundo Congresso Mundial, né? Aqui estamos no primeiro encontro de membros, enfim. Aí foi passando, em vários momentos a gente participou com artigos, certo? No boletim sazonal, participamos com um artigo aqui também, tanto pessoalmente com a doutora Ondalva, quanto na própria companhia, enfim. E aqui são vários momentos, então, nos quais a gente começa a viver, conviver e participar da história do CETRANS, do percurso do CETRANS, e, obviamente, em cada um desses momentos, crescendo cada vez mais em profundidade naquilo que nós amávamos fazer e agora de uma maneira fundamental. Muito bem, agora o percurso. Então, o antes, né, nessa minha bagagem familiar, nessa minha bagagem profissional, como me encontrei com a Traizê, e agora, já no percurso, né, já abrimos a porta, atravessamos o dintel da porta, a soleira da porta, agora estamos no percurso, no caminho, né? Muito bem. Essa frase de Michel Randon, para mim, foi icônica, né? Essa frase a gente encontra no livro dele, inclusive no último slide vocês têm toda a bibliografia, né? Então, aqui a gente vê uma visão, o que é a transdisciplinaridade para uma definição do Michel Randon? Uma visão lúcida contra a entropia do sistema que ameaça nos destruir. De fato, nós estamos no limite, estamos assim, na beira de uma catástrofe, né? Que vem se manifestando das mais diversas maneiras. Então, essa transdisciplinaridade traz insights, traz percepções muito claras e muito lúcidas do que deveríamos fazer para tentar modificar essa situação entrópica, né? Ok, então, o que aconteceu? Quando eu me encontro com esse conteúdo teórico-metodológico que a transdisciplinaridade oferece, através dos pilares, através dos princípios, a formação tripolar do Pascal Galvani, enfim, trouxe assim, vocês podem ver essa figura que eu procurei propositalmente, foi como estar num dia de muito calor, numa cachoeira revitalizante, né? Então, essa era uma fonte intuída e que agora, concretamente, trazia para mim elementos para qualificar o meu percurso, tanto pessoal como profissional, com linguagens e ferramentas, certo? Que podiam qualificar mais ainda aquilo que eu estava fazendo. E aqui nos pilares, eu coloquei a lógica do terceiro secretamente incluído em vermelho. Por quê? É uma coisa muito nova para mim, o contato eu tive durante o congresso, né? E uma coisa, é como se fosse assim, o suprassumo. Por quê? Porque há um conteúdo, quando a gente trabalha com as coisas vinculadas à natureza, que não pode ser explicado. Não tem como ser explicado, catalogado, não tem como. Então, é uma coisa interna, de percepção. E, para mim, essa lógica do terceiro incluído, justamente, é secretamente incluído porque não tente defini-lo. Se você tenta explicá-lo ou tenta defini-lo, você vai perdê-lo. Então, é experiencial, tanto quanto essa percepção do que significa a vida. A ciência, até agora, no meu conceito, mal conseguiu explicar do que a vida é feita. Átomos, não sei o quê, cálcio, magnésio, mas nunca ela vai conseguir explicar o que a vida é. Isso é transcendente. Isso aparece internamente no silêncio. Isso, para mim, perpassa ou é perpassado pela lógica do terceiro secretamente incluído. Por isso que eu fiz questão de colocar isso em vermelho, nesses elementos que a transdisciplinaridade foi trazendo para mim e que foram me constituindo, não só enquanto melhor pessoa, mas também enquanto melhor profissional. Não que eu não me considerasse um bom profissional antes da Transd, mas eu acabei brincando, inclusive, antes de começar a minha explanação, que antes eu me considerava uma louca, com vários problemas com a academia, que não concordavam a maneira de eu trabalhar.
Com a transdisciplinaridade, passei a ser uma louca fundamentada. Então, agora, pode falar o que quiser, porque não é mais a Mônica. Atrás do que a Mônica está falando, tem Pascal Gavani, Helene Trocmé-Faber, tem Michel Randon, tem Bazara Nicolescu e todos os outros. Então, já é mais fácil agora fundamentar aquilo que eu intuitivamente eu estava tentando trabalhar em todas as instâncias em que eu trabalhava, desde educação infantil até pós-graduação, certo? Muito bem. Então, o que aconteceu? A praxis da transdisciplinaridade me levou a uma melhor conciliação entre as inteligências de amor e de razão, certo? Porque a razão é necessária, ela nos permite entender, decodificar, mas somente ela ficamos na ciência clássica. E não está dando certo. Se a ciência clássica, em todo o seu histórico, desde a época do iluminismo, vamos avançando, se fosse tão certinha assim, o mundo não estaria como está. Então, alguma coisa está faltando nessa alquimia diária. E essa coisa que está faltando, a transdisciplinaridade trouxe para mim, que é justamente dar essa vazão, dar esse espaço à emoção, ao sensível, ao simbólico, aquilo que não dá para ser encaixotado nem enquadrado. Eu quero deixar em claro que eu não tenho nenhuma birra contra a ciência, nem contra a academia, eu sou fruto dela. Mas ela sozinha não deu conta. Isso que me encanta da transdisciplinaridade. Então, aqui a gente entra no mérito do simbólico, do prático, do epistêmico, e, logicamente, esse casamento entre a razão sensível, a experiencial e a formal. Todas elas são necessárias, né? Ok. E aqui, então, o que acontece? Quando eu termino o curso, quando eu entro no mérito da companhia, isso tudo vai criando um caldo de cultivo e eu decido fazer o mestrado. Muito bem, então eu queria entrar no mérito da transdisciplinaridade. Sempre para mim, a formação de professores foi a menina dos meus olhos. Na empresa, nós trabalhamos com empresas, com terceiro setor, com poder público, enfim, mas para mim sempre tive uma preocupação muito grande com a formação de educadores. Por quê? Porque são eles os que recebem crianças, jovens, são eles que às vezes recebem uma massa, né, que está começando a se formar, dependendo da pressão desse dedo nessa massinha, vai ficar um buraco que não vai ter conserto, ou vai virar uma obra-prima. Então, a necessidade de cuidar da formação de professores. Então, decidi fazer o meu mestrado voltado à transdisciplinaridade nesse mérito, certo? E foi, assim, bastante interessante, porque quando eu comecei a buscar quem pudesse acolher a minha pesquisa, passei pela USP, passei pela Unicamp, e as pessoas que me recebiam falavam, nossa, que legal, mas que tal você mudar e queria mudar para a pesquisa que lhes interessava, né? E eu falei, não, eu não vou prostituir a minha ideia, não, vou continuar buscando. Aí um dos professores que trabalhava comigo no SENAC, o Fábio Cassino, me colocou em contato com o professor Rui do Espírito Santo, que é um transgressor, né, da maneira de trabalhar com pedagogia, enfim. Fui até a casa dele, o professor Fábio me deu o telefone, entrei em contato, fui até a casa dele, expliquei, e ele gostou logo de cara e falou, eu sei quem vai acolher a tua pesquisa sem mudar, porque eu contei para ele. Meu via cruzes e nada, ninguém queria pegar a pesquisa, né? Talvez porque não entendia muito bem o que eu queria fazer, e, enfim. Aí, acabei me encontrando com a professora Ecleide Furlaneto, né? E ela olhou e falou, pode fazer. Eu falei, mas não precisa mudar nada. Não, pode ir em frente. E foi assim que fizemos. Então, numa escola, fizemos um trabalho de todo um ano, com encontros mensais, onde eu reproduzi o que eu tinha experienciado no curso que foi feito na Escola do Futuro. Vocês podem ver aqui, certo? Trabalhamos com vetores, com símbolos, tal qual eu tinha feito. Aqui vocês veem um símbolo circular, uma teia, né? Então, tínhamos aqui os símbolos e os vetores. E qual era a ideia? Qual era o intuito, né? Então, cuidar a qualidade das paisagens formativas. Por quê? Não tem como termos paisagens externas sadias se as paisagens internas dos sujeitos não estão bem, não estão sadias também. Então, precisávamos entrar no mérito do interior desses professores, certo? Todos eles têm histórias, todos eles estão num sistema que a gente sabe que o nosso sistema educativo é extremamente prejudicado, frágil, não é de hoje. Gostei muito com uma frase do Darcy Ribeiro que falou que a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Olha o tamanho disso.
Então, como entrar nesse mérito? Como poder trazer alguma luz, certo? Sem que eu imaginasse que com isso eu iria solucionar todos os problemas, não. Mas, pelo menos, fazer com que esses professores pensassem um pouco mais. O que eles estavam produzindo nas suas salas de aula a partir do que interior? Então, foi esse um pouco o processo. Inclusive, o mestrado está no acervo do CETRANS. Muito bem. Então, dentro desta realidade que eu vinha trabalhando, sempre visando a sustentabilidade para a vida. O clássico tripé, né, o triple bottom line, que se fala tradicionalmente, está pautado nessas 3 esferas. Eu não posso pensar em sustentabilidade se não entro no mérito do econômico, do social e do ambiental. Só que é muito mais do que isso. Então, aqui a gente vê uma teia, né? Essa frase da Helene também mexeu muito comigo. Não podemos ensinar nada. Apenas podemos oferecer os meios de aprender. E quando a gente pensa nesses professores que estão lidando o tempo inteiro com crianças, com jovens, né? Qual é o papel desse professor? Como que ele se enxerga? E aqui, então, reforçando que para termos sustentabilidade para a vida, é o slide que eu acabei de mostrar, né? Nós precisamos pensar na qualidade das paisagens internas dos sujeitos para ver que qualidade de paisagens externas podem produzir. E sempre integrando esses aspectos. Não há como você pensar no econômico sem pensar no social, sem pensar no ambiental e vice-versa. Ou seja, esse é um trânsito circular. Um não exclui o outro. E para que a pessoa consiga se enxergar nesse processo, precisa compreender muito bem essa dinâmica. Por isso, a ideia da teia. Por quê? Quando a gente fala na casa comum, já expliquei esse conceito, né? Nós temos que entender que nesta casa comum, não é agora, desde sempre, isso é uma lei universal, existem vínculos de interdependência, certo? Que são muito complexos e, ao mesmo tempo, extremamente delicados. Então, necessariamente, se eu vou mexer um desses fios, eu vou provocar um reverberar nessa teia que vai produzir impactos positivos ou impactos negativos. Então, quando a gente trabalha com sustentabilidade para a vida, precisamos lembrar desta irradiação que eu vou produzir com a minha escolha. Volto à minha fala inicial. Estamos sempre falando de processos educativos e, portanto, de processos de escolha das pessoas, que estão pautadas nos seus valores. Então, na medida em que eu trabalho uma educação ambiental que faz o sujeito refletir, necessariamente estou dando um avanço e uma contribuição, pelo menos no meu entender. Por exemplo, eu tive cursos de pós-graduação, certo? Em engenharia sanitária e ambiental, em perícia e auditoria ambiental. O perito, por exemplo, ele não diz nada, ele só chega, faz sua perícia e vai dar o laudo para o juiz dar depois seu veredito. Mas se esse perito não tiver uma percepção transdisciplinar do seu papel, ele não vai escolher corretamente uma entrevista com um caiçara que é completamente diferente de uma entrevista com o dono da empresa. O linguajar que ele vai ter que utilizar, aí entram os saberes de Leno Traumefag. Ele vai utilizar um linguajar adequado a esse caiçara, que é diferente do linguajar que ele vai utilizar na sua perícia. Ele não apita, ele não diz nada, ele só olha, constata, laudo e entrega para o juiz. Mas a maneira da abordagem vai trazer um diferencial. A mesma coisa com o auditor. O auditor, sim, tem tempo de acompanhar, vai orientando, será uma empresa, por exemplo. Agora, se o auditor se limita a fazer com que o empresário faça o que tem que ser feito só por medo da multa, fez um trabalho pela metade. Agora, se esse auditor faz todo um trabalho educativo, de sensibilização, de percepção, que são elementos que a transdisciplinaridade nos ajuda a construir, este auditor vai conseguir com que o dono da empresa faça, não por medo da multa, mas por convicção interna. E é esse diferencial que nós temos que trazer no trabalho da educação ambiental. Que a criança não levante o papel porque a professora chamou a atenção. Que ele não jogue o papel porque não sente movimento interno de querer sujar o meio ambiente onde ele está. E por aí vai, em geral, com o cidadão, de uma maneira geral. Então, essa teia tem que ser prevista e tem que ser considerada o tempo inteiro. Ou seja, uma outra das coisas fundamentais que a transdisciplinaridade nos traz, essa visão sistêmica, essa visão de complexidade, esse ir além daquilo que está óbvio. Né? Muito bem. E aqui, por exemplo, um outro teórico, Henrique Lev, diz que a transdisciplinaridade é um questionamento ao logocentrismo e ao conhecimento estabelecido pela ciência moderna, que simplesmente erradica todo saber que não seja científico, tendo como estranho patológico não confiável. Ou seja,
a gente tem que ir além. Por isso que a transdisciplinaridade, na minha maneira de ver, é uma ferramenta poderosíssima, porque vai além, muito além daquilo que está visível, óbvio, constatável, mensurável, né? E quando a gente entra hoje no mérito, o Brasil é signatário da Agenda 2030, né? Então, nós temos o desafio, até 2030, de tentar chegar o mais próximo possível das 169 metas, dos 17 objetivos, certo? Da Agenda 2030. Vocês podem ver que os objetivos aqui estão todos interligados, estão vinculados, né? Tem sua especificidade, cada um deles sim, mas eles estão vinculados. Tanto quanto a transdisciplinaridade transita, não exclui, pelo contrário, ela puxa o que há de mais essencial em cada um dos conceitos, em cada um dos conhecimentos, transculturalmente falando, e integra tudo isso numa dinâmica muito bonita, numa dinâmica muito potente, que quando bem trabalhada e quando trazida à sala de aula nesse formato, enriquece sobremaneira a percepção de mundo e a possibilidade de fazermos a diferença nele, né? Então, a transdisciplinaridade fortalece a visão sistêmica, entrega melhor os diferentes níveis de realidade implícitos na complexidade da Agenda 2030. Vejam só a quantidade, né? Saúde, bem-estar, educação, questões de gênero, água, terra, é muito grande, é enorme o cenário no qual nós temos que interferir, que temos que interagir para conseguir tentar chegar o mais próximo possível. Falta pouquíssimo tempo. Estamos em 2023, 2030, 7 anos. É um piscar de olhos. Agora, se a gente tem essa visão macro e essa visão integrada, sistêmica e de visão de complexidade, as possibilidades de integrar, inclusive, cada um dos objetivos é muito maior, né? Ok. Muito bem, então, com esse acervo todo, estou ainda no horário. Se eu estou falando muito rápido, vocês gritam, aí eu paro e tento falar mais devagar, tá bom? Já teve gente que me conhece e falou, Mônica, fala devagar, mas acontece que a gente se empolga. Muito bem, então, o que acontece com todo esse acervo que a transdisciplinaridade acabou trazendo para mim, né? Então, alguns pontos. Formação de educadores com focos mais abrangentes. Então, na medida em que a gente for trabalhando com esses educadores, a gente tem uma visão mais ampla, mais integrada, graças à Transd. Inclusive, aqui vocês têm uma fotografia, digamos, né, bastante sugestiva. Quais são as escolhas que estamos fazendo? Queremos ou não queremos fazer parte da Matrix? Né? Então, a Transd, nessas incríveis possibilidades de níveis de realidade, né, nos mostra, assim, todas as nuances. Obviamente, a escolha sempre é nossa. Né? Somos seres de livre-arbítrio, a escolha é sempre nossa, é processual, pautada em valores, mas a Transd nos traz um cenário que nos permite olhar e enxergar com muita mais propriedade. O outro ponto, um maior e melhor acolhimento da diversidade e muitas vezes dos desvios na maneira de fazer pedagógica dos educadores. Isso é muito legal, porque a Transd, justamente nessa capacidade que nos coloca de mostrar essa diversidade cultural toda, desde que lugar o sujeito se manifesta ou trabalha, isso permite a gente ter uma capacidade de acolhimento muito maior, de compreensão muito maior dos níveis em que esses sujeitos estão. Isso nos ajuda a acolhê-los nessas fragilidades, muitas vezes, nesse não conhecimento, e nos ajuda a poder orientar com mais propriedade. Outro ponto, a ampliação da minha capacidade de percepção para o que não é óbvio. Como eu contei no início da minha explanação, pela minha história familiar, o simbólico para mim sempre teve um valor gigantesco, né? A enorme quantidade de vozes e de falas dentro do silêncio também, mas com a Transd fui além ainda dessa questão de ir muito além do óbvio. Outro ponto, uma maior valorização da importância de desenvolver visão sistêmica. Se eu já tinha uma percepção sobre a importância disso, se eu já desenvolvia visão sistêmica, com a transdisciplinaridade isso se qualificou muito mais. A minha capacidade de atenção, de percepção, de ler nas entrelinhas, de ouvir o que não foi dito, desse currículo oculto que muitas vezes um educador traz, ou uma criança traz, inclusive, ou um jovem, né?
E outro ponto muito importante também é qualificar meu desempenho como mediadora nos processos educativos, junto a educadores e educandos. Para vocês terem uma noção, faz pouco tempo atrás eu me encontrei com uma ex-aluna do SENAC, eu dei muito tempo aula no SENAC, e eu criei o curso de pós-graduação do SENAC em educação ambiental. E numa desses percursos da vida, eu me encontrei num trabalho, que inclusive eu, se não me engano, partilhei, que a gente faz no Litoral Norte com o projeto Tecendo as Águas. E me encontrei uma japonesinha, né? E ela falou, trabalhamos juntos, e ela falou assim, professora, eu devo confessar para a senhora, quer dizer, já falou de Mônica nesse momento, lógico. Mônica, eu tenho que confessar para você que quando você deu aula para a gente, eu falava muitas vezes, essa mulher é louca, né? Com todas as letras. Mas agora, com o passar do tempo, eu percebi que não. Então, esse é o desafio. É cutucar, é mexer, é buscar esse cerne dentro desse educando em que ele fique assim consternado. E, obviamente, dar o continente para ele sair dessa consternação. A transdisciplinaridade faz isso com a gente, né? E aqui vocês veem, então, a Árvore do Saber Aprender, um livro da Helene, né? E esses elementos todos que trouxeram uma série de ingredientes para esse melhor trabalho, já como mediadora de espaços educativos com crianças, com jovens, com adultos. Esse aqui é outra personagem, esse é meu neto Pedro, eu expliquei para ele o que eu queria da fotografia, pode deixar, vovó. E aí ele se colocou, e obviamente a gente colocou essa fala, né? De quanto que as crianças, hoje mais do que nunca, com toda a informação virtual que eles têm, eles estão cansados daquela escola conteudista, né? Então a escola já acordou para isso, mas os professores não foram preparados para isso, e muitas vezes existe um conflito entre o que a escola já está tentando trazer de novo, e o professor que nem sempre consegue dar conta disso. Por isso, sempre meu foco de trabalho principal é a formação de educadores em educação ambiental. Aliás, devo corrigir essa fala, não é educadores em educação ambiental, educadores genericamente falando, porque educação ambiental é transversal, ok? E aqui, meio que já fechando, né, essa imagem, digamos assim, me remete, aqui vocês veem crianças com pré-escola, né? Aqui trabalho de capacitação de professores, aqui trabalhando com os ODS, aqui fazendo reciclagem de papel, aqui um grupo enorme com trabalho corporativo, né? Aqui esse contato, olho no olho, né? Enfim, são movimentos aqui plantando, né? Enfim, são todos das milhares, se não talvez, milhares de fotografias que eu poderia trazer, alguns recortes, né? Para quê? Para trazer imageticamente, certo? O lembrete de que todo ser humano tem sua lógica do terceiro secretamente incluído em si. E a educação ambiental, no formato em que eu quero e eu gosto de trabalhar, é trazer, aflorar essa essência em cada ser humano, para que ele possa se enxergar a si próprio, enxergar os outros que com ele convivem e enxergar o meio ambiente desde esse secretamente incluído que não dá para explicar, que é experiencial e que lhe permite ver a si mesmo, aos outros e o entorno desde uma outra visão, desde um outro ângulo, um ângulo de construção, um ângulo libertador, um ângulo contestador, para sair do status quo em que nós estamos e percorrer um caminho que seja diferente do que temos percorrido até agora. A maioria das pessoas dormem e não sabem que estão dormindo, ou pior ainda, morreram e não sabem que morreram. Então, esse resgate é necessário, e a transdisciplinaridade trouxe para mim ingredientes para trabalhar com mais coerência, com mais profundidade, com mais certeza, com mais segurança naquilo que já vinha fazendo fazia muito tempo. E aqui, então, termino com um trechinho de um poema da Lúcia Helena Galvão, foi a Cris, inclusive, que partilhou comigo, né? Aqui a cena é bem singular, nós temos, né, um feto, e esse feto eu entendo como a humanidade que está sempre sendo parida, de alguma maneira, não só pelo portal, certo, de uma vagina, de um útero, as mulheres, aliás, somos preciosíssimas nesse sentido, somos nós os portais, né, por onde entra a vida humana no planeta Terra, mas como uma coisa maior, essa humanidade que está sendo parida o tempo inteiro, num bom sentido ou num sentido ruim, depende das escolhas que são feitas à sua volta, né, pelos seus pares. Então, o poema diz assim, esse trechinho, sabes que há em ti duas vozes, pelo menos, e uma ainda deve à outra o grande acerto.
antes do qual não há epílogos ou acenos, mas só o imperativo, deve ser. Isto sim é para agora. Então, essa urgência, nós temos que tê-la muito presente, não no sentido catastrófico. Nós precisamos preservar sempre o sentido de esperança. Por quê? Porque a vida não pode ser parada. Ela poderá ser deturpada, ela poderá ser estagnada por um tempo, mas ela é potente demais. Isso é precioso, porque isso é convicção e certeza de que no final do processo sempre chegaremos a patamares corretos, a patamares ideais. Só temos que ter a percepção, a paciência, a persistência, a perseverança de sempre continuar tentando. E mais uma coisa, não importa o resultado final da tua tentativa, não importa. O que importa é a qualidade da energia que você coloca em jogo. Essa energia vai se somando, eu costumo dizer que temos uma grande poupança cósmica. Na medida em que eu coloco o melhor de mim, a melhor da minha energia, isso é transcendente. Isso é a lógica do terceiro secretamente incluído. Isso vai se acumulando e é isso que sustenta o planeta. Certo? Então, dia mais ou dia menos, a gente vai chegar aonde foi sempre concebido que chegaríamos, que é a vida em plenitude. E é nisso que a gente vem trabalhando com essa educação ambiental transformadora, né? Ok, e aqui eu termino, então, lembrando que só existem 2 dias no ano que não dá para fazer nada. O ontem ou amanhã. Fazemos quando? Aqui, agora. Com o quê? Com o que você tiver. Com quem? Com quem quiser vir. Se não veio ninguém, faça sozinho, que isso reverbera. E isso é lei universal. Você vai atrair pessoas no teu mesmo processo, na tua mesma frequência vibratória. Gente, é isso. Faltam 5 minutos para o tempo, então é isso que eu tinha que colocar para vocês. Agora eu estou aqui aberta para perguntas, dúvidas, questionamentos. Eu vou fechar aqui. Pronto. Bom, Mônica, muito obrigada, viu? Gostei demais. E agora nós vamos para uma troca, né? Algumas questões, algumas considerações. Eu vi que a Maria fez umas considerações. Você gostaria de colocar, Maria, por favor? Eu acho que já está lá, né? Escrito. Acho que já está. Acho que já depositei, eu acho. Então eu vou falar aqui, ó. Como as pessoas. Ela fez uma pergunta assim, ela escreveu. Como as pessoas que desconhecem a TD abordam essa Agenda 2030? É uma pergunta bem interessante, Maria. Abordam desde o comum denominador. Temos que fazer, temos que enquadrar, e a maioria muitas vezes diz, não vai funcionar, não vai dar certo, né? Então, é um fazer muito tarefeiro, conteudista, certo? Isso não quer dizer que nós já tivemos avanços, sim, tivemos avanços. Não dá para... Porque essa Agenda 2030 tem a origem nos objetivos do milênio, que foi até 2015. Mas os objetivos do milênio ficaram muito restritos ao ambiente governamental. Então, eram os governos, eram a alta escala da academia, certo? E não no cotidiano. A Agenda 2030 traz como coisa, digamos, inovadora, que a gente está divulgando isso, trabalhando com isso, desde a pré-escola até os adultos da pós-graduação, as comunidades caiçaras, comunidades, sociedade como um todo. Então, essa Agenda 2030 traz essa novidade. Agora, a maioria das pessoas que eu conheço não estão percorrendo essa agenda através da transdisciplinaridade. Então, fica restrito à minha comunidade. E eu esqueço que tem a outra comunidade que está fazendo uma coisa semelhante e que eu posso estabelecer redes e potencializar o trabalho, por exemplo. Certo? Então, isso se perde. E se perde muita energia. Porque você tem, por exemplo, repetição de ações em vez de potencializar ações semelhantes num panorama, num cenário maior. Né? Então, esse é o diferencial que eu vejo quando não é através da trazer. Obrigada. Tem mais? Eu tenho uma consideração, não é bem uma pergunta. É o seguinte, eu vi que você colocou o livro da Helene, O Árvore e o Saber Aprender. Sim. E nós fizemos, acho que em 2017, um trabalho com as gerações, onde a gente usou as 10 etapas da Helene e fizemos um texto. Você conhece esse texto? Não, acho que não.
Então, eu vou disponibilizar para Ah, você, legal. que vai ajudar no seu trabalho, porque já que você usa a Helene, e Sim. foi assim, bem interessante, porque era o trabalho das gerações, mas mesmo assim a gente colocou para as pessoas poderem compreender como que as gerações funcionam, Ah, que colocamos na legal. árvore os 10 etapas da As 10 árvore. etapas. É. Ah, legal. Eu vou gostar, Vitória, porque isso traz mais luzes ao que nós estamos fazendo já. Perfeito. Obrigada, Vitória. Então, outra pergunta que eu tenho é o seguinte: você relatou uma história que você viveu, né? E que a transpessoalidade trouxe modificações para a sua vida, né? Que você começou a ver que existiam pessoas que também pensavam assim, pessoas que tinham feito trabalhos já anteriores e tudo mais, né? Você acha que isso fez uma diferença para você na sua vida? Ter tido contato com essas pessoas e o seu pensamento e construção teórica? Claro que sim. Sim, Claro, sim. por dois motivos. Por dois motivos. O primeiro é enriquecer sobremaneira, porque são pessoas que têm trajetórias pessoais em diversas áreas e desde diversos pontos de vista, de diversos focos de abordagem. Então, isso trouxe uma riqueza num conteúdo teórico mesmo, certo? E, obviamente, tendo essa riqueza do conteúdo teórico, passou a ter também uma riqueza na prática, ou seja, um conteúdo teórico metodológico, né? Então, isso enriqueceu sobremaneira. E também trouxe uma segurança naquilo que eu já fazia. Por quê? Porque clareou o percurso, porque fundamentou melhor o percurso, certo? Então, sim, fez uma diferença enorme. Uma diferença enorme. E assim, uma sede, às vezes, em algum momento eu falo que eu gostaria de ter 3 ou 4 clones, né? Um para a minha família, outro para a empresa e outro só para mim. Só para eu curtir, sabe? Mergulhar, ler, porque às vezes a gente fica tão espremido no tempo, no que a gente faz, já no pensar no tempo cronos, que você sente aquela sede e nem sempre tem tempo. E são conteúdos que não adianta você ler superficialmente. Precisa ler, precisa digerir, mastigar, ruminar, para chegar ao miolo do que cada um desses teóricos constrói, né? Mas sim, trouxe total diferença por esses dois motivos. Então, outra coisa que você colocou, você lembrou da Unalva e lembrou da Ecleide. Trabalhar foram membros do CETRANS numa certa época, no congresso que aconteceu no catalisador lá do Guarujá. E interessante você trazer essas pessoas, porque a gente já tinha perdido elas no tempo, entendeu? Na memória. E você trazendo esses nomes, a gente lembrou do trabalho, e outra coisa, do trabalho lindo que elas fizeram, né? Porque elas tanto fizeram um trabalho bom que você conseguiu, através delas, né, o desenvolvimento no trabalho que você vinha fazendo, né? Então, nessa tua fala, Vitória, o que é legal também é ver o quanto que o CETRANS semeia e nem sempre sabe aonde que está brotando, né? Então, você tem um percurso próximo de determinadas pessoas, mas essa semeadura acaba brotando em vários lugares, no tempo e no espaço, né? Isso é precioso. Eu acho que uma das funções fundamentais de todo ser humano é ser um excelente semeador. Se você tem a bênção de colher, também, ótimo. Mas o que é importante é semear. Ser um semeador. Mônica, eu estava pensando assim, nesse percurso maravilhoso, né, que você fez e relatou aqui, e assim, ainda eu fui aprendendo aos poucos o quanto que a história é importante para a transdisciplinaridade. E nas ações transdisciplinares, normalmente, que o CETRANS tinha feito todo esse tempo, e mesmo no aprendizado transdisciplinar, eu nunca levei tanta importância nessa questão da história. E para contextualizar, se você não tem a noção da história, e quando eu falo história, eu não estou falando apenas de uma sequência de cronologia, eu estou falando das experiências que
que aportaram mudanças centrais nesse percurso, porque é isso que precisa ser revisto e ser incorporado na transpolaridade. Ainda, mesmo o CETRANS ainda não falou muito sobre isso. E a outra questão que você também abordou, mas eu vejo que na história do CETRANS não foi ainda suficientemente explorado, é a questão do movimento. Porque essa questão do movimento, na verdade, para a transdisciplinaridade, não é um tornar-se, né? Um tornar-se algo que agora você vai se tornar assim, agora você vai se tornar-se assim. O trans do sertão, da transplanidade, não é um tornar-se. O trans da transdisciplinaridade é um ultrapassar. É um ultrapassar e ter uma abertura para uma outra possibilidade. É quase que como assim, atualizar as melhores possibilidades. Está mais relacionado com isso do que um tornar-se. Porque um tornar-se parece que você já tem uma receita pronta para que saia aquele bolo de ameixa. E, na verdade, não é isso que a transpolaridade está querendo. Ela não está querendo que você realize um bolo que já foi pensado e cuja receita já foi dada. Mas essa combinação da história e do movimento são muito importantes. E ainda o CETRANS não fez uma reflexão profunda sobre isso, como uma forma de pensar, e muito menos ainda como uma forma de aplicar isso, de realizar isso, de experienciar isso. E eu vejo que esse pensamento pode ser rico, inclusive, se o CETRANS trouxer esse pensamento para a realização do seu próprio pensar, do pensar o CETRANS. O CETRANS ainda precisa atualizar isso como uma forma de pensar o próprio CETRANS, sabe? Porque senão a abertura fica comprometida. Maria, é nisso que você está falando... Mônica, deixa eu só pegar uma caroninha aí na Maria, porque ela está falando tanto disso, dessa história, desse movimento, desse ultrapassar-se, não apenas... Eu queria responder isso que a Maria colocou, um minutinho, para não me perder, pode ser? Pode ser, depois eu pego, então, desculpa. Por favor. Então, o que acontece? Isso que você falou, Maria, é fantástico, porque quando a gente fala de educação, você está o tempo inteiro tornando-se, sabe? Então, quando eu penso em transdisciplinaridade, eu só consigo concebê-la em tempo de gerúndio, sabe? Eu estou aprendendo, eu estou andando, estou me transformando. Esse ando é um gerúndio permanente, porque senão você fecha. Então, eu concordo plenamente com o que você está falando. E duas palavras acho que cabem aí, que é justamente potencialização, se a potência e a atualização. O tempo inteiro esse trânsito, né? Então, eu concordo plenamente. Se você fala tornar-se, fechou, acabou. Não, é gerúndio permanente. É perfeita essa tua fala. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter também quando a gente fala educação, porque o sujeito está o tempo inteiro recebendo informação, construindo com isso. Então, tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Concordo plenamente. Por isso, eu acho que é o gerúndio que entra nesse processo, sabe? Fale, Deli, desculpa. Eu queria... Não, desculpa porque eu achei maravilhoso o que a Maria falou, e eu estava pensando aqui também, quando você colocou em algum momento aí da sua exposição sobre que a definição é experiencial, quando você tenta definir racionalmente, você perde, né? Então, quando você traz essa ideia, como que as pessoas recebem? É lógico que tem aqueles que pegam, mas não pegam, mas como que eu gostaria de ouvir, assim, na sua experiência com as pessoas, o que acontece ao sorver, né,
ao pegar essa maçã aí da experiência, que não é pela cuca, o que você percebe? O que você nota? Olha, são as reações mais diversas, Ideli. E isso depende muito da faixa etária, obviamente. É engraçado, quanto menor a faixa etária, mais fácil você conduz para essa percepção de encantamento, porque ainda não tem essa estrutura encaixotada, formada. Quanto mais adulto, mais difícil o processo. Mas o que acontece? É muito difícil, e essa era a minha briga em muitos momentos com a academia, é muito difícil que eu faça uma aula qualquer, me limitando a teórico, me limitando a escrita, sempre tem elementos simbólicos, um bastão da palavra, um objeto que tem que ser compreendido através de apalpar, de sentir, sabe? Então, sempre, nas minhas aulas, sempre eu trago esse tipo de elemento. E a minha fala também não é uma fala estática, é uma fala histriônica quase, em muitos momentos. Então, isso ajuda, mas eu não faço isso com um intuito proposital, não, nasce. Então, as reações são as mais diversas. Agora, o que é bonito é quando termina, por exemplo, um ano letivo, os retornos, obviamente não de 100%, cada pessoa está num estágio diferente, mas sempre você tem um X número de pessoas que fala, caraca, pronto, porque essa pessoa já saiu mexida, você plantou, você semeou. A vida, o tempo vai fazer a diferença, vai trazer esse crescimento, essa percepção a mais. Mas essa tua pergunta é muito interessante. As reações são absolutamente diversas. Não existe tem alguma? Tem alguma, assim, para contar Sim, alguma caricatura aí do cotidiano, né? Sempre a gente guarda mais. Várias. Gente que, por exemplo, uma aluna, eu não gosto muito da palavra aluna, porque ser sem luz não é um educado, um estudante, vai. No curso de pós-graduação, ela já era gestora, pós-graduação, está fazendo uma pós, né? E ela veio e falou para mim, professora, depois do que a senhora fez com a gente, eu vou ter que repensar desde quando eu deito até o momento desde que eu levanto até o momento que eu deito. Isso não vai ser legal, porque eu vou ficar em angústia o tempo inteiro. Aí, obviamente, acolhi, né? Ela chamava Nadir. Falei, não, Nadir, isto quer dizer que você sacou o que eu estou querendo trazer para você. Não é angústia, é uma angústia sadia, é uma angústia que tira você do lugar. Então, respira fundo, abracei bem forte, assim, respira fundo, que é por aí mesmo. Aprender dói. E descobrir ainda que não estavam por um caminho que não era legal, dói mais ainda, mas está legal, pode ir. Aí me abraçou, foi embora rindo, depois a gente continuou, ela estava na metade do curso, e é assim, coisas desse tipo. Ou, por exemplo, professora do céu, cada vez que eu abro a torneira agora, eu penso 2 vezes. Quanto tempo que essa torneira vai ficar aberta e por aí vai. Enfim, tem várias coisas desse tipo. Que não tá vinculado. A água é H2O. Não, é mais do que isso, muito mais. Mais né? que isso, Tereza Cristina, que bom ver a senhora. A senhora queria fazer uma pergunta, estou vendo no chat aqui. Pare de falar um pouco, respire. Mônica, boa noite para todo mundo. Estou tentando, tanta coisa, né? Estou tentando fazer os ganchos, todos os que eu fiz, os mais importantes. Mas 2 questões que eu quero colocar, uma para você e outra só a título da fala da Maria, da construção da história. Agora a Silvia entrou, ela também participou dessa história. E da experiência e de tudo que você falou, e que eu me lembrei, Maria, de quando a gente foi para o Recife. Lembra, Silvia? No projeto da Telemar, né? E aí tinha todo um esquema preparado, e aí a gente chegou lá e viu que lá tinha um outro cenário que a gente precisava responder, né? Sem desarmar o esquema, mas modificando o esquema. E eu me lembro daquela noite que eu e a Maria ficamos até 4 horas da manhã tentando fazer um documento que incluísse aquele cenário que a gente encontrou pronto. Não vou contar a história inteira porque é muito longa, mas incluísse aquele cenário que a gente encontrou pronto
no cenário que já estava preparado para acontecer. Então, a gente fez um documento, né, que contemplasse tudo aquilo. Isso é história, isso é tudo que você falou num outro contexto, apesar que era um contexto formativo de educação de professores, mas o que emergiu ali naquele momento foram as necessidades pessoais desses professores, né, que eram muito diversas. Uma que eu me lembro, que é o que sempre mais me impacta, é a questão da água, dele não ter a torneira e não ter água. Essa era uma básica, tá? Então, me veio à memória, ouvindo você falar, tudo, não só a questão formativa, mas a questão existencial, de experiência. E a hora que a Silvia entrou, eu lembrei, né? Eu fui vivendo algumas histórias que a gente viveu juntas, e a hora que a Silvia entrou, eu lembrei dessa história. Isso faz parte da história, né, de todas nós, e faz parte da história do CETRANS, e corrobora tudo isso que você falou. Isso se dá em muitas dimensões, a gente não consegue mapear. E aí, assim, eu queria colocar isso para vocês, que como eu acompanho já a Mônica há muito tempo, e a trajetória, a gente troca muitas coisas, ela vai falando, eu vou lembrando de algumas coisas. Mas eu também participei, há 2 anos atrás, durante a pandemia, de um trabalho voluntário com o Daniel, né? Ou quando ele trabalhou com as pedagogias da sustentabilidade. E eu comecei a fazer o trabalho, porque eu li aquele material e fiquei tão impactada, por causa da Mônica também, por causa de tudo isso que eu fui aprendendo com a Mônica. Falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa com esse negócio aqui, né? E não achava ninguém queria fazer, porque exigia muita dedicação. Aí achei 3 mosqueteiros aqui na minha cidade, né? E a gente fez. A gente fez a leitura, a gente fez o preparo, foi um trabalho do cão, mas eu fico pensando assim, eu não teria conseguido fazer isso sem acompanhar a Mônica durante todo esse percurso. E sem estar no CETRAN, obviamente, né? E depois esse trabalho acabou dando fruto, porque o Daniel viu eu convidando as pessoas pelo Facebook para participar, se colocou à disposição para ajudar, porque ele sabe da complexidade do trabalho dele, da densidade do trabalho dele, e eu comecei a mandar e-mail para ele, o que é isso, o que é isso, o que é aquilo, a gente foi trocando isso, e o meu grupo foi caminhando. Nós 4 pessoas que nunca tinham ouvido falar em transdisciplinaridade, 3 pessoas que nunca tinham ouvido falar em transdisciplinaridade. E aí foi acontecendo o seguinte, que é isso que eu quero colocar. Para compreender aquilo tudo que o Daniel estava colocando, da forma como ele estruturou aquela obra, e é óbvio, em todos os capítulos ele fala da transdisciplinaridade, mas era preciso vivenciar o processo do pensamento complexo. Por exemplo, no mínimo esse. Porque senão as pessoas simplesmente não conseguiam entender o conteúdo daquilo. E eu fui tendo essa experiência que é bem diversa da experiência pedagógica, né? São pessoas que não são professoras, que nunca ouviram falar daquilo, mas como assim? Como que eu faço para entender isso? Então, a gente foi vivenciando a experiência de pensar complexamente. Quando chegou, e eu perguntando para o Daniel, tinha zilhões de coisas que eu não sabia. Quando chegou um momento, o Daniel foi se envolvendo tanto naquilo também, né? Não no grupo, mas nas minhas perguntas, que ele decidiu reabrir o curso de aprofundamento. Isso foi no ano seguinte, e tinha mais de 70 pessoas participando, que obviamente eram pessoas ligadas ao meio ambiente
ex-alunos deles, e aí a gente foi ouvindo as mais diversas experiências, né? O quanto que esse trabalho frutificou, porque vinha um que estava no Canadá, vinha outro que estava no Recife, outro que estava no Rio Grande do Sul, contando o que foi a experiência deles a partir da formação que eles tiveram com o Daniel. Aí chegou no momento, o Daniel me mandou um e-mail e falou, olha, tem algumas pessoas que não estão conseguindo acompanhar esse grupo, mas eu estou com dó de dizer para elas, olha, vocês não podem fazer participar desse grupo. Você gostaria de tutorear essas pessoas? Você estaria disponível para isso? Ele me perguntou. Eu falei, se você me arrumar alguém que saiba tecnologia, sim, porque tecnologia me estressa. Então, eu fico com o conteúdo e aí ele arrumou a Marta. Eu e Marta fomos tutor. Olha como é que é a história. Estou contando isso não pela experiência em si, mas pela historicidade disso. Aí a Marta, que não sabia nada disso tudo, nós trocamos 500 e-mails, tá? A Marta topou. E foi uma experiência maravilhosa, não só pelo transcorrer, mas porque a gente lidou com um grupo de 12 pessoas de várias áreas, tá? Que estava atrasada, o Daniel falou, eles não vão conseguir. Não só conseguiram, como deram um show, né? Por quê? Porque a gente eu fui usando a autoformação, a razão formal experiencial, e aí eles falavam, mas o que é isso? E aí a gente foi vivendo novamente, num outro nível, a questão do pensamento complexo, né? Então, eu fico pensando que quando a gente fala em educação e todos esses vocabulários que eu acho que vão ter que mudar tudo, porque o centro da Terra está mudando, tudo vai ter que mudar, né? E ele tem que incorporar essa experiência da pessoa sentir que ela precisa de um outro tipo de pensamento, né? E aí essas conexões que você estruturou, promoveu nas pessoas, elas vão ter que acontecer, simplesmente acontecer. Não sei se a gente está preparada para isso, mas é o que eu sinto, né? E aí eu faço essa pergunta, Mônica, para finalizar. Com tudo que está emergindo, tanto da parte da ciência, com essa coisa de pesquisa sideral e tudo mais, como da parte dos fenômenos, né? A Terra está reagindo, está acontecendo um monte de coisa, o povo não sabe explicar, tá? Será que a gente não tem que mudar esse nome de educação ambiental, que é uma coisa que para as pessoas é compartimentalizada, e usando todos esses recursos, esses critérios da transdisciplinaridade, a gente não tem que unificar isso de uma forma... Eu não sei como, eu não faço ideia também de como, mas eu sinto que a Terra e a sobrevivência estão cada vez mais presentes e necessárias, e as pessoas vão ter que entender isso de alguma forma que vai ser experiencial, simbólica talvez também, mas não racional no sentido compartimentalizado, tá? Então, queria deixar essa questão para vocês. Boa pergunta, Cris, boa pergunta. Primeiro, Aqui eu vou ler uma coisa que a Maria... Aqui está caindo a internet, por isso que eu fico aparecendo imagem, não aparecendo imagem, tá, gente? Tá bom, Maria. A Maria acabou de colocar, e eu vou pegar o gancho do que ela colocou para responder a tua pergunta. A Maria colocou assim, na verdade, não é formação de formadores, mas aberturas para transformação de transformadores. Já começa por aí, certo? E essa transformação de transformadores, nessa palavra transformadores, eu não vejo somente educadores. Cada um de nós é um transformador. Se a gente vai entender o papel que temos cada um de nós na convivência. Então, esse é o primeiro ponto, né, Mônica? Sim, então, pegando esse gancho, eu respondo para você o seguinte: por que a gente continua utilizando educação ambiental? Nós trabalhamos com um consciente coletivo que vem de uma trajetória e que não conseguiria compreender se a gente fala simplesmente educação para a vida, por exemplo. Para mim, seria mais coerente falar educação para a vida e não educação ambiental.
Mas na educação ambiental, você abre uma pequena brecha. Ah, tá. Tem a ver com o planeta, tem a ver com as plantas, tem a ver com os animais. Quando eu começo a trabalhar em sala de aula, eles ficam, como assim, professora? Às vezes eu não falo uma palavra técnica, uma classificação de plantas, de nada, e eu estou falando do sentimento deles, com o entorno. Então, deixa de ser educação ambiental, mas eu preciso da palavra educação ambiental para entrar no mérito de um consciente coletivo que se identifica com uma coisa conhecida, certo? Mas assino embaixo do que você está falando. É muito mais do que isso, o que se precisa hoje, principalmente na situação planetária em que está. Passando a historicidade, quando o Daniel deu digamos, a sua parte no curso na Escola do Futuro, eu chorei desde que começou a fala dele até que terminou a fala dele. Tão grande a minha emoção de escutar alguém falando aquilo que eu acreditava. Estamos falando de 2002. Estamos em 2023. 21 anos atrás. Isso fez tanto sentido para mim que eu chorei a aula inteira, sem conseguir me controlar, tal o tamanho da minha felicidade. Então, sim, ou seja, o título Educação Ambiental não dá conta mais. Não dá. Nunca deveria ter dado. Você acabou de perguntar, Ireli, alguma situação assim que marca, uma anedota. Estávamos fazendo trabalho com crianças de terceiro, estava junto, terceiro e quarto ano do ensino fundamental. Fizemos tudo o que precisávamos, explicávamos o que, foi uma vivência, era numa área que tinha um horto municipal, viram as plantas, tudo, na Secretaria de Meio Ambiente. Aí terminou tudo, já estava se despedindo, e tinha um japonês que levantou a mão assim, vermelhinho, estava todo tenso, nervoso. E eu abro sempre um espaço de pergunta para as crianças, né? Ele levantou a mãozinha e falou assim, não consegui entender, por que vocês cuidam da metade do ambiente e não do ambiente inteiro? É a Secretaria do Meio Ambiente. A professora achou ruim, inclusive. Cala a boca, menino. Aí eu peguei a pergunta dele e, nossa, coloquei o menino lá em cima. Olha a resposta dele. A pergunta que ele fez. Por que nós cuidávamos da metade do meio ambiente? Então, tem a ver, sim, Cristina, isso que está falando. O termo educação ambiental não é mais suficiente. Eu queria falar sobre isso, mais ou menos, que é o seguinte. Em 1915, o Heidegger usou um termo que chamava enactment. Esse enactment é traduzido por enação. Quer dizer, ele usou um termo em alemão que é Vollzug, que foi traduzido para o inglês como enactment, e em português foi traduzido por enação. Esse termo, que ele falou numa conferência, num curso, na verdade, que ele estava dando um curso de inverno, um semestre, um inverno todo, em 1915, ele retomou esse tema depois, em 1927, que está no Ser e Tempo, na famosa obra, uma das famosas obras dele. Mas o que ele fala e que depois, só na década de 80, que isso foi estudado e mencionado pelo Varela e pelo Maturana, quando eles falaram em enação aplicada à biologia e explicado todo em biologia. Agora, o Heidegger, em 1915, ele falou, e depois retomado em 1929, ele falou, além de enação, ele falou um outro termo que chamava Gehalt em alemão e que em inglês foi traduzido por enacted, o verbo enacted. Enação é um substantivo, enacted é um verbo, é uma ação, enacted. Esse termo não foi traduzido para o português. E eu, inclusive, nessas últimas semanas, eu estava conversando com o Daniel, inclusive hoje ainda conversei bastante com ele sobre isso, porque ele não conhece esse termo, como ele foi traduzido. E o que quer dizer esse segundo termo? Se o primeiro termo, enação, quer dizer assim, o processo para agir, agir como. O enacted, que é a consumação
desse agir, do enactment, a consumação do processo de agir para, ou agir como, para quem, para o que, como. Então, essa palavra da consumação quer dizer a consumação no sentido do executado, daquilo que é realizado, daquilo que é feito. Se você fica no enactment, se você fica na enação e não chega na consumação, no consumado da enação, nada que realmente aconteceu, porque o enacted, quer dizer, o consumado é a experiência concluída da enação. Está dando para entender essa diferença? Está dando sim. E isso daí, o que acontece nessa relação? Existe uma relação que se estabelece entre o enactment e o enacted, entre a enação e o fato consumado, a experiência consumada da enação. E para que isso aconteça, existe uma relação e uma correlação, que é o que fecha esses dois ramos da coisa. O que eu queria dizer? Isso, quando o Varela usou esse termo, ele usou em termos da biologia. Não houve esse termo em termos da existência da vida, porque isso é uma coisa da vida. Então, quando vocês estavam falando num novo termo, se você fala enação ambiental, você tira o meio ambiente. Se você fala, eu estou inventando isso tudo agora, tá? Essa enação ambiental estou inventando agora. Enação ambiental e a consumação da experiência da enação, que é esse enacted ambiental, chega nessa realização. Isso serve para ambiental, serve para as nossas experiências da nossa vida, daquilo que a gente está vivendo. Porque a maioria das coisas que você vive como enação, e você não chega a levar ao fato da consumação da experiência. Então, não sei se deu para me fazer claro, porque isso é uma coisa muito que tenho pensado nisso, mas não... primeira vez que eu estou falando dessa formulação é aqui agora, tá? Maria, isso que você acabou de colocar, obviamente, você acabou de dizer, verbalizou, que você acabou de criar esse vínculo, até, digamos, suscitada pela provocação que a Cristina fez, né? Então, isso eu acho que seria um ponto de reflexão muito interessante mesmo, porque traria essa possibilidade do novo. Agora, ao colocar a palavra ambiental, isso te digo por experiência, precisa de muito trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas vinculam ambiente, o ambiental, a plantas, a animais, a terra, a rochas, a água, com sorte, a tudo isso. Né? E não a vida, né? Exatamente. Ou a florestas, certo? E não a vida. Então, ainda essa enação, perfeito, ok, mas a palavra ambiental também seria questionável. Porque é instintivo nas pessoas acreditarem que o ambiente, quando se fala de ambiental, quantas vezes, aí trazendo exemplos que a Ieli pediu, quantas vezes eu começo a trabalhar numa oficina, num talher, né? E quando vou pelo um terço do trabalho, mas como assim? Porque eu não falei de planta, de animal, de bicho, de nada, sabe? E o tipo de material que eu levo para desenvolver o trabalho, e aí começa a pessoa a como assim? Então, ainda nessa tua colocação, nessa provocação, digamos assim, de estar pensando num neologismo que dê conta disso que a Cris cutucou e com muita propriedade, também o ambiental é questionável. Entendeu? Então, também a palavra ambiente, ambiental é questionável. Né? Mas eu acho perfeito isso que você trouxe, esses dois elementos que eu não conhecia, né? A enação, o enactment, né? E o enacted. Então, é questão de pensar, né? Como construir um termo novo. Essa forma do enacted, como ed, né? Como passado, né? Do verbo no passado, como
como consumado, foi muito difícil tentar achar uma palavra para traduzir isso em português, porque não traduzia. E eu perguntei para o Daniel, você não tem uma coisa? Ele falou, não existe isso, não tem, nunca foi traduzido, só tem enação. E daí até ele me mandou uma tradução do Varela em português de Portugal, para ver se achava lá, mas não tem. Realmente não existe, não tem, entendeu? Aham. Então, mas você vê que gostoso, né? Um desafio para pensarmos, para buscar alguma solução para esse impasse, porque é real. É real. Inclusive, por muito tempo, por exemplo, quando você tem a legislação, a Lei 9795, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, quando eu fiz parte da estrutura, da construção disso aí, a briga homérica, porque queriam que transformássemos a educação ambiental numa disciplina na escola. Qual era o risco? Agora é a educação ambiental, parou tudo, a criançada está lá, a educação ambiental fechou, agora não é mais. Como se geografia, história, química, matemática não fosse transitado pela educação ambiental, né? Então, essa provocação da Tereza Cristina é realmente muito importante mesmo. E quando você falava, obviamente, salvando as enormes distâncias desse novo termo que você traz, mas me lembrei do Umwelt, né, da poética da transformação do Bachelard, esse Umwelt, esse entorno, esse em volta, né? Então, buscar um termo novo é um desafio assim bastante instigante, eu acho, né? Todo mundo podia botar a cuca para pensar num produto nesse Talvez sentido. educação fundamental, educação Não sei, primordial, né? tem que buscar. Enação, eu estou falando, enação, É, enação fundamental, enação primordial. é. Enação primordial, entendeu? E quando fala de consumação, uma consumação dessa enação fundamental. É. Meu está ocorrendo agora, estou pensando É, alto, gente. é. Pensar nisso. Bom, gente, eu acho que foi muito rica a troca hoje. Não sei, Silvia, você quer falar alguma coisa, Silvia? Desculpe que eu peguei um trânsito, eu só consegui chegar àquela hora, mas não queria perder pelo menos um pedaço Então, da depois atividade. está gravando, depois você revê Depois eu olho. se você puder. Mas achei muito interessante essa última discussão que eu escutei agora, porque tem muitas coisas. Isso daí é um assunto muito extenso e muito complexo. E acho que vale a pena pensar em tudo isso, né? Isso, né? E talvez conversar mais sobre isso algum dia, né? Então, gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Foi muito, muito bom mesmo ouvir a história. Traz para a memória coisas que talvez estavam um pouco esquecidas, mas é muito bom para a gente memorar as coisas, né? Eu acho que faz parte da nossa vida isso, né? Então, obrigada. Eu queria só agradecer. Pedir alguma coisa? Não, eu só queria agradecer, Vitória, pelo desafio em que você me colocou, porque isso me levou a fazer um percurso, uma retrospectiva. Isso foi muito rico para mim, na hora de preparar os slides, escolher as imagens, enfim. Então, agradecer, porque essa provocação me levou a esse olhar, esse meu percurso, e qualificar muito mais aquilo que eu já percorri até agora, graças à transdisciplinaridade, e agradecer muito mesmo, tanto você, Vitória, Maria, o Américo, né, os três paladins, digamos, desse meu início na Escola do Futuro. Agradecer imensamente vocês três e todos os que estão aqui e os que não estão também, que de uma maneira ou de outra, em cada encontro, em cada fala, trazem sempre mais um agregado, mais uma percepção, enfim. É isso, só queria agradecer a oportunidade e a honra. Revisitar a história não é para rememorar o passado. Revisitar a história é poder ter a possibilidade de ressignificar a história e abrir e ter uma abertura nova, promissora, Exatamente. uma abertura de novos horizontes. É por isso que a história precisa entrar para a transpluralidade, né? Perfeito.
Obrigada, viu? Boa Boa noite. noite para todos. Boa noite para noite. todo mundo, então. Obrigada, Cris, obrigada, Silvia, Deli, Maria, Vitória, obrigada.